13 de junho de 1584. A Praça do Mercado de Nuremberg ferve de expectativa. Sob um sol de verão que castiga as telhas e o calçamento, uma multidão se reuniu desde o amanhecer. Comerciantes que abandonaram seus postos, mães que erguem seus filhos sobre os ombros, burgueses que se debruçam das varandas alugadas por umas moedas de privilégio. Os pobres se espremem atrás das cercas de madeira, buscando um espaço de onde possam ver o espetáculo. Todos compartilham o mesmo impulso: presenciar a justiça. No centro do cadafalso, um homem permanece imóvel. Sua figura se destaca pelo brilho metálico que sua espada lança, tão limpa que reflete o céu. Franz Schmidt ajusta suas luvas vermelhas com uma calma ritual, como se fosse um cirurgião se preparando para uma operação. À sua frente, amarrado a uma roda de madeira gigante, está Hans Vogel, acusado de assassinato e roubo nas estradas. Seus braços e pernas, estendidos entre os raios do instrumento, esperam a sequência que o carrasco memorizou com precisão matemática. O murmúrio da multidão se apaga pouco a pouco. Até os vendedores ambulantes param seus gritos. Nesse silêncio suspenso, só se ouve o canto de um pássaro distante e o ranger do ferro. Schmidt levanta a barra de aço com movimentos nem apressados, nem hesitantes. Ele já o fez mais de 360 vezes e ainda o aguardam outras 30. Cada golpe tem uma ordem, uma intenção. Primeiro as canelas, depois as coxas, depois os braços. Cada osso quebrado mantém viva a consciência do condenado um pouco mais, para que a dor cumpra sua função: mostrar a todos o preço do pecado. O primeiro golpe soa seco, como a casca de uma noz ao se quebrar. O corpo de Vogel se arqueia e um gemido escapa entre os dentes. A multidão exala em uníssono. Alguns desviam o olhar. A maioria se inclina para a frente, hipnotizada. O carrasco não demonstra emoção alguma. Sua respiração é constante, seus olhos seguem o ritmo de sua própria lei. Entre golpe e golpe, ele faz pausas exatas. Não por piedade, mas porque o regulamento assim o ordena. Cada intervalo permite ao condenado rezar, confessar suas culpas e oferecer seu sofrimento como sermão público. Quando o último osso se quebra e a vida se apaga, Schmidt deixa a barra repousar sobre seu ombro. A multidão explode em murmúrios. Alguns o chamam de monstro, outros de herói. Mas ninguém se atreve a duvidar de sua precisão. Em Nuremberg, a justiça é espetáculo e Schmidt seu mestre de cerimônias. Durante 45 anos, ele repetirá essa dança macabra. Executará 394 pessoas com as próprias mãos e torturará centenas mais. Será o homem mais temido e, paradoxalmente, o mais necessário da cidade. As crianças atravessarão a rua ao vê-lo passar. Os adultos evitarão pronunciar seu nome. E, no entanto, quando o crime clamar por vingança, todos recorrerão a ele. O que ninguém sabe é que esse mesmo homem, que domina a morte com exatidão de relojoeiro, guarda um segredo. Na intimidade de sua casa, longe do olhar dos juízes e dos curiosos, Franz Schmidt escreve. Anota com uma letra pequena e ordenada cada execução, cada castigo, cada grito. Dia após dia, ele preenche as páginas de um caderno encadernado em couro. Não o faz por vaidade nem arrependimento. Ele o faz porque precisa registrar a ordem que impôs ao caos. Esse diário, escondido por séculos, revelaria mais tarde uma verdade perturbadora: que a crueldade mais aterrorizante não é a que grita, mas a que é exercida com serenidade. Em suas páginas não há emoção, apenas datas, nomes, métodos e, às vezes, um breve comentário sobre o crime. Ele não julga, não se justifica, simplesmente executa e escreve. Assim começa a história do carrasco mais sanguinário da história. Um homem que aprendeu a matar com devoção, que transformou a barbárie em precisão e que acabaria contra toda a lógica, redimindo-se através da vida.
100 anos antes de as luzes elétricas iluminarem a Europa, o destino ainda era ditado com sangue. Em 1553, numa aldeia chamada Hof, um lenhador chamado Heinrich Schmidt ouviu 3 batidas em sua porta. Eram os enviados do conselho local. Traziam uma decisão disfarçada de oferta. O carrasco da aldeia havia morrido, e alguém deveria ocupar seu posto. Heinrich foi o escolhido. Recusar significava traição. E a traição, morte. Aquela noite, enquanto sua esposa chorava em silêncio e seus filhos dormiam, o homem compreendeu que a desgraça havia se instalado em sua casa para sempre. Desde esse momento, sua família ficou marcada pela lei do carrasco. Servir à justiça sem nunca pertencer a ela. Nos registros oficiais, seu nome continuava figurando entre os cidadãos, mas na vida diária já não o era. As moedas que ele tocava deviam ser lavadas antes de circular. As igrejas fechavam suas portas à sua sombra. Seus filhos não poderiam se casar com ninguém puro, nem entrar em grêmios ou ofícios honrosos. Era uma condenação hereditária, uma corrente invisível que se transmitia como uma doença. Um ano depois, em 1554, nasceu Franz Schmidt. Seu destino estava selado antes de abrir os olhos. Seria carrasco ou não seria nada? Cresceu numa casa nos arredores de Nuremberg, estrategicamente situada. Perto o suficiente para ser chamado quando necessário, mas longe o bastante para não contaminar a cidade. De sua janela via os campos, as estradas e, mais além, as torres que jamais poderia pisar. Sua infância foi uma lição constante de exclusão. As outras crianças não podiam brincar com ele, não por desprezo, mas por lei não escrita. O filho do carrasco traz desgraça, murmuravam as mães. No mercado, os vendedores retiravam a mão quando ele aproximava as moedas. Nas festas, se acidentalmente pisava num espaço de dança, os músicos paravam a melodia e alguém limpava o chão com água benta. Apesar da humilhação, Heinrich procurou dar-lhe educação. Nenhuma escola aceitava o filho de um carrasco, então contratou tutores particulares. Franz aprendeu a ler e escrever, a calcular e observar, a compreender a anatomia humana através dos livros que seu pai conseguia de contrabando. Tinha a mente de um erudito presa no corpo de um pária. Um dia, durante uma feira, foi reconhecido e expulso do recinto. Empurraram-no, cuspiram nele e depois, como se não bastasse, lavaram o chão onde havia caído. Nesse dia, com apenas 10 anos, compreendeu que não tinha escolha. Podia fugir e se tornar um vagabundo, morrer na forca como delinquente, ou aceitar o destino que a lei lhe havia imposto, matar para ganhar o direito de existir. Mas Franz não escolheu a resignação. Escolheu a perfeição. Se devia ser carrasco, seria o melhor. Não por orgulho, mas por sobrevivência. Se não podia ganhar respeito por seu sangue, o ganharia por sua habilidade. Aos 12 anos começou seu aprendizado formal. Observava seu pai executar, fazia anotações, media os movimentos do corpo humano, contava os batimentos que precediam a morte. Não via barbárie, mas sim um sistema. Cada golpe, um cálculo. Cada morte, uma lição. Assim nasceu sua determinação. Onde outros viam horror, ele viu uma ciência. Onde o mundo via um maldito, ele começou a forjar a figura do mestre da morte. O aprendizado de Franz Schmidt começou muito antes de empunhar uma espada. Seu pai, Heinrich, o formou com a severidade de um mestre e o silêncio de um condenado. Não havia gritos, nem sermões. Apenas a rotina precisa de quem sabia que um erro podia custar algo mais que uma vida. As lições começaram no estábulo, entre animais sacrificados e ferramentas de ferro. Ali, o jovem Franz aprendeu a observar como se separa a carne do osso, como o sangue brota segundo o tecumacil, o local do corte, como a respiração muda pouco antes de se extinguir. Era uma educação anatômica disfarçada de ofício. Praticava com abóboras e sacos de areia para fortalecer o braço.
Seu pai o obrigava a levantar a espada durante horas, sem tremer, até que os músculos ardessem. Um carrasco não treme, ele repetia. Quando por fim podia segurá-la sem fadiga, começou a treinar a precisão. Devia cortar uma corda suspensa sem tocar no nó, ou dividir uma cabeça de porco com um único golpe limpo. Aquela disciplina não tinha espaço para a dúvida nem a piedade. Aos 15 anos, Franz acompanhou seu pai em sua primeira execução oficial. Era um amanhecer frio em Bamberg, e o condenado era um ladrão reincidente. Franz não estava ali para agir, mas para observar. Cada detalhe lhe foi gravado na memória. A postura do réu, o tremor dos joelhos, o silêncio do público quando o condenado do carrasco avançou com o machado. Depois, o som do golpe. Breve e final. Ninguém aplaudiu, ninguém falou. Só o corvo sobre o campanário quebrou o ar com seu grasnido. Essa foi sua primeira lição real. A morte era um ato de precisão, não de espetáculo. Durante os anos seguintes, aperfeiçoou seu conhecimento do corpo humano. Conseguiu manuais de anatomia, raros e caros naquela época, e estudou os músculos do pescoço, as vértebras, o fluxo do sangue. Entendeu que cada corpo oferecia uma resistência distinta e que a arte do carrasco consistia em prevê-la. Ao mesmo tempo, começou a ler textos de direito e teologia. Queria compreender não só como se matava, mas por quê. Aquilo o diferenciava dos demais. A maioria dos carrascos eram homens rudes, recrutados entre criminosos ou marginalizados. Schmidt, em vez disso, buscava método, compreensão, controle. Seu pai o examinou em segredo antes de deixá-lo enfrentar o público. Levou-o a uma clareira na floresta com um animal recém-degolado. Ordenou-lhe que separasse a cabeça com um golpe. Franz falhou por 1 centímetro. Heinrich não disse nada. Simplesmente lhe entregou outra espada. A segunda tentativa foi perfeita. Agora você pode olhar os homens nos olhos quando morrerem, disse o pai. Era sua aprovação, o ritual de passagem. Em 1º de maio de 1573, Franz, com 19 anos, executou seu primeiro condenado, Leonhard Russ, ladrão e assassino. A praça estava repleta. Seu pai, a poucos passos atrás, observava em silêncio. O jovem ajoelhou-se junto ao réu, pediu-lhe perdão, como ditava a tradição, e esperou sua resposta. Eu te perdoo, murmurou o condenado. E essa frase transformou o ato em um estranho sacramento. Franz respirou fundo, levantou a espada à altura exata, nem um palmo a mais, e desferiu o golpe. A cabeça rolou limpa, sem resistência. O público prendeu a respiração. Seu pai assentiu uma única vez. Naquele dia, o aprendiz se tornou mestre. A precisão havia vencido o horror. O jovem Schmidt havia entendido algo que o acompanharia toda a sua vida. A morte, bem executada, podia ser um ato de ordem, inclusive de misericórdia. Enquanto outros viam sangue, ele via simetria. Enquanto outros temiam a escuridão, ele aprendia a se mover dentro dela com serenidade. Desde então, seu nome começou a circular entre os juízes e as cidades vizinhas. Havia nascido uma reputação. O filho do carrasco maldito havia se tornado o executor perfeito. Com o passar dos anos, Franz Schmidt deixou de ser um simples executor para se tornar um estudioso de sua própria arte. Enquanto outros se limitavam a cumprir ordens, ele transformou a morte em um procedimento quase científico. Sua espada, de 42 polegadas de aço alemão, não era uma arma de guerra, mas uma ferramenta de precisão. Antes de cada execução, ele a revisava com esmero. Tocava o fio com o polegar, buscava imperfeições invisíveis, azeitava o metal com misturas que só ele conhecia. Não confiava na sorte, confiava na prática. Cada execução era para ele um experimento. Anotava as condições, o peso do condenado, a temperatura, a direção do vento, inclusive a textura da madeira sobre a qual o réu se ajoelhava. Se o golpe não saía perfeito, registrava os detalhes para corrigi-los da próxima vez.
leve tremor na respiração do acusado, atrasar o golpe meio segundo. Assim nasceu o método Schmidt: exatidão, serenidade, observação. Sua fama cresceu a ponto de as cidades vizinhas o requisitarem para os casos mais importantes. Não só porque garantia um final rápido, mas porque compreendia que uma execução não era apenas castigo, era representação. O povo devia ver a justiça em ação, sentir seu peso, aprender do sofrimento alheio. Schmidt dominava esse equilíbrio entre o horror e a solenidade. Foi ele quem introduziu inovações que pareciam insignificantes, mas que mudaram o ofício para sempre. Ajustou a altura do cadafalso segundo sua estatura para manter o ângulo ideal do golpe. Colocou um pequeno bloco de madeira sob o queixo do condenado para evitar movimentos bruscos e, sobretudo, desenvolveu uma técnica psicológica. Antes de cada decapitação, falava em voz baixa com o réu, explicando-lhe com calma o que ocorreria. Descobriu que a serenidade do condenado influenciava a tensão muscular do pescoço e, portanto, a limpeza do corte. O medo podia desviar a lâmina, a aceitação facilitar a morte. Uma de suas execuções mais comentadas foi a de Hans Vogel, filho de um patrício. O jovem tremia ao subir os degraus, incapaz de sustentar o olhar. Schmidt desceu, pegou-o pelo braço e conversou com ele durante vários minutos. Ninguém ouviu suas palavras, mas quando Vogel voltou a subir, caminhava ereto. Morreu com uma serenidade que o público confundiu com valor. Só Schmidt sabia que aquilo era o resultado da calma, não da coragem. Nem todas as mortes eram limpas, nem rápidas. Algumas exigiam um espetáculo prolongado, um castigo que devia ser gravado na memória de todos. Então a espada descansava, e a roda, o fogo ou a corda tomavam protagonismo. Schmidt não desfrutava dessas execuções, mas as realizava com igual precisão. Cada golpe, cada pausa, obedecia a uma regra. Seu objetivo não era causar dor, mas cumprir a lei. E a lei, no século XVI, exigia dor visível. O instrumento mais temido era a roda. Não se tratava apenas de quebrar ossos, mas de fazê-lo numa ordem que prolongasse a consciência. Muita força e o réu morria em seguida. Pouca, e o público se impacientava. Schmidt aprendeu a medir o impacto exato para manter viva a vítima o tempo estipulado. Havia transformado a tortura em uma coreografia. Os cronistas da época o descrevem como uma figura inquietante. Rosto sereno, mãos firmes, voz pausada. Um homem que, em meio ao caos da execução, parecia mais juiz que carrasco. Seu autocontrole fascinava tanto quanto aterrorizava. Alguns diziam que não tinha alma. Outros, que sua alma era demasiado pesada para se quebrar. Mas o mais assombroso não era sua técnica, mas sua disciplina mental. Depois de uma jornada de morte, regressava à sua casa, lavava as mãos com vinagre e água de rosas e cuidava de seu jardim. As mesmas mãos que cortavam cabeças pela manhã, podavam flores pela tarde. Sua esposa o recordaria como um homem calado, quase doce, que falava de anatomia como um médico e de justiça como um sacerdote. Franz Schmidt não via em seu ofício uma condenação, mas uma função. Acreditava que a precisão podia purificar o horror, que uma morte sem sofrimento era uma forma de piedade. Em sua mente, cada execução era um dever cumprido com honra. Não matava por crueldade, mas por ordem. Não com ódio, mas com método. E, no entanto, quanto mais aperfeiçoava sua técnica, mais compreendia o peso do que fazia. Em seu diário, entre os registros de nomes e datas, apareciam de vez em quando frases breves. O rapaz tinha minha idade. Rezava com voz bonita. Morreu sem chorar. Pequenos lampejos de humanidade que revelavam que, por trás do executor impecável, continuava existindo um homem. Se na história de Franz Schmidt há um capítulo onde a justiça se confunde com a crueldade, é este. As mulheres ocupavam um lugar especial no teatro do castigo, não por seu número,
mas pela forma como a sociedade decidia castigá-las. Para os homens, a forca; para as mulheres, a vergonha e o fogo. O carrasco não escolhia o método, apenas o executava. Mas suas mãos foram testemunha da brutal desigualdade que governava as leis de seu tempo. Em março de 1576, Schmidt dirigiu uma das execuções mais terríveis de sua carreira. A vítima se chamava Anna Perrin, uma jovem servente acusada de infanticídio. Seu delito? Ter dado à luz em segredo e matado sua recém-nascida. O castigo foi o mais simbólico e cruel imaginável: a poena culei. Amarraram-na dentro de um saco de couro junto a 3 animais vivos, um cachorro, um galo e uma serpente, e a atiraram no rio Pegnitz. A água se fechou sobre ela, enquanto os animais enlouquecidos a mordiam e arranhavam dentro do saco. A multidão observou em silêncio como as bolhas acendiam até desaparecer. Schmidt anotou em seu diário: Anna Perrin, por infanticídio, afogada segundo o costume. O corpo encontrado 3 dias depois. Nada mais. Nem uma palavra de horror, nem um julgamento. Apenas um fato, frio como o aço de sua espada. Mas o carrasco não era cego. Em muitas de suas anotações sobre mulheres condenadas, apareciam detalhes que não registrava nos homens. Servente violentada por seu amo, viúva com 6 filhos, forçada pela necessidade. Era sua maneira silenciosa de reconhecer a injustiça sem desafiá-la. A lei não admitia compaixão, mas o homem por trás da espada, sim. Os crimes das mulheres eram distintos e os castigos também. As adúlteras eram raspadas em público, cobertas com túnicas de vergonha e obrigadas a percorrer as ruas enquanto as pessoas as insultavam. As parteiras acusadas de aborto ou bruxaria eram penduradas pelos pulsos, interrogadas com ferros em brasa até confessar o impossível. E quando o fogo se acendia para as bruxas, o carrasco era quem devia aproximar a tocha. Schmidt cumpria seu dever, mas com um gesto que poucos notavam. Antes de acender a fogueira, dissimulava uma corda fina ao redor do pescoço da condenada e a apertava no momento em que a fumaça a envolvia. Era seu último ato de misericórdia, uma morte rápida antes da lenta asfixia das chamas. Em uma ocasião, em 1590, executou 3 gerações de mulheres de uma mesma família, avó, mãe e filha, acusadas de bruxaria. Em seu diário escreveu: Anna Eberlin, de 60 anos. Catherine, sua filha, de 38. Margaret, de 17. Todas confessaram após o interrogatório. Fogo abundante. Grande satisfação do povo. As palavras são impessoais, mas as testemunhas contaram outra história. A mais jovem gritou o nome de sua mãe até que a fumaça a sufocasse. Schmidt não o escreveu, mas o lembrou sempre. As cifras falam por si sós. Das 42 mulheres que decapitou, metade foi acusada de matar seus próprios filhos. A maioria eram criadas grávidas por seus patrões, abandonadas, desesperadas. Na sociedade de Nuremberg, a pobreza era pecado e a maternidade fora do casamento, crime. As leis não castigavam a causa, mas a consequência. E assim, uma mulher que dava à luz em segredo e cometia um ato desesperado era tratada como um monstro. As execuções femininas eram realizadas ao amanhecer, quando a luz era tênue e o público mais reduzido. Era uma falsa demonstração de pudor, uma tentativa de preservar a decência mesmo na morte. Permitia-se às condenadas cobrirem-se com um véu e receberem a comunhão de freiras em vez de sacerdotes. Mas esses gestos não apagavam a brutalidade do espetáculo. Franz Schmidt via em cada uma dessas mulheres a face mais triste da justiça, aquela que castiga a fraqueza como se fosse maldade. Seu ofício lhe proibia falar, mas sua pena deixou registro. Nas margens de seu diário, anotou junto ao nome de uma servente, não culpada de maldade, mas de miséria. Essa frase, escondida entre centenas de execuções, revela mais compaixão que qualquer discurso. Em seus últimos anos como carrasco,
confessou a um assistente que preferia executar homens. As mulheres, disse, gritam diferente. Não o dizia por dor, mas pela forma como esse grito atravessava a alma. Era o som de uma injustiça que nem o carrasco mais metódico podia redimir. Nuremberg, no século XVI, não era apenas uma cidade. Era um cenário onde o poder era representado através do sofrimento. Cada execução era uma obra cuidadosamente ensaiada. Os juízes, os sacerdotes, os soldados e até os vendedores faziam parte do ritual. O povo não assistia apenas para castigar um criminoso. Assistia para lembrar quem mandava. Naquele teatro do medo, Franz Schmidt era o ator principal, o instrumento visível de uma autoridade invisível. O Conselho Municipal compreendia perfeitamente o valor de cada espetáculo. Uma morte pública valia mais que 100 decretos. Numa época em que não existiam jornais nem tribunais de apelação, o cadafalso era a voz do Estado. As execuções eram programadas com precisão. Os ladrões comuns morriam nos dias de mercado, quando a multidão era maior. Os grandes criminosos esperavam semanas, até que se levantasse uma estrutura especial na praça central. Escolhia-se a hora, o clima e até a música dos tambores. Tudo devia transmitir controle. Franz Schmidt participava dessa coreografia com a disciplina de um funcionário. Não improvisava. Supervisionava a construção das arquibancadas, revisava a estabilidade da plataforma e o ângulo do sol para que sua espada brilhasse no momento exato. Às vezes, aconselhava adiar uma execução se o céu ameaçava tempestade ou se o vento podia desviar a fumaça de uma fogueira para os espectadores. Ele entendia que a justiça mal mostrada podia se voltar contra aqueles que a impunham. A precisão de Schmidt convertia o horror em cerimônia. Em suas mãos, a violência se transformava em mensagem política. A decapitação rápida simbolizava a eficiência do poder. A tortura prolongada advertia que o crime era um desafio à ordem divina. As pausas para a oração, os silêncios calculados, o movimento da espada sob a luz. Tudo servia para reforçar a autoridade do conselho. Era, sem saber, um pioneiro da propaganda. Seu diário, além de registrar mortes, era também um arquivo administrativo. Cada nome, cada data, cada método representava uma prova de que o Estado havia cumprido seu dever. Com o tempo, esses registros se converteram em documentos oficiais, citados em reuniões imperiais como evidência de justiça. A frieza com que Schmidt escrevia não era só sua, era a do sistema. Para as autoridades, cada execução era um número numa contabilidade do medo. Mas por trás dessa maquinaria perfeita, havia contradições impossíveis de ocultar. A cidade que precisava de seu carrasco o desprezava. Schmidt não podia entrar pela porta principal da prefeitura, nem sentar-se numa taverna junto aos homens que lhe pagavam. Seu dinheiro, considerado impuro, devia ser lavado antes de circular. E, no entanto, sem ele, a ordem desmoronaria. Era o guardião do sistema e, ao mesmo tempo, seu prisioneiro. Os dias de execução se convertiam em feiras improvisadas. Vendedores de pão e vinho se misturavam com peregrinos, curiosos e comerciantes. As crianças observavam, os mendigos rezavam, os mercadores fechavam negócios entre gritos e orações. A morte era uma distração, uma lição e um negócio. Nuremberg prosperava enquanto seus cidadãos tremiam diante do exemplo. Schmidt compreendia que o medo era uma moeda tão valiosa quanto o ouro. Sabia que o espetáculo devia ser justo o bastante terrível para manter a ordem, mas não tanto a ponto de despertar compaixão. Uma execução mal feita pode criar um mártir, escreveu uma vez em seu caderno. Era sua forma de advertir que a violência descontrolada podia se voltar contra o poder que a ordenava. Sua reputação o converteu em uma figura consultada pelo conselho em assuntos legais e médicos. Chamavam-no de mestre de justiça, embora nunca o olhassem nos olhos. Em sua solidão, Schmidt começou a entender que o verdadeiro poder não era matar,
mas controlar o significado da morte. Cada cabeça cortada, cada corpo ardendo, lembrava a todos que o Estado era onipresente. E, no entanto, com o passar dos anos, aquele sistema começou a se rachar. Os rumores de heresia, as guerras religiosas e o avanço de novas ideias puseram em dúvida a legitimidade do castigo público. Enquanto a Europa se encaminhava para a razão, Schmidt continuava repetindo os ritos da Idade Média. Era um homem entre dois mundos, o último carrasco da velha ordem e a primeira testemunha da nova. Aos 60 anos, Franz Schmidt já era uma lenda. Em 4 décadas, havia executado quase 400 pessoas e castigado centenas mais. Para os cidadãos, sua figura era o próprio rosto da justiça. Para ele, era apenas uma sombra que o acompanhava desde a infância. Após cada golpe perfeito, após cada cabeça caída, sentia um vazio que nenhum reconhecimento podia preencher. Havia dominado a arte da morte, mas começava a se perguntar se ainda restava algo de vida dentro de si. Seu diário, que durante anos foi um registro meticuloso de execuções, começou a se transformar. Entre as linhas frias começaram a aparecer notas estranhas, quase humanas. O rapaz cantou antes de morrer. A mulher rezou por seu filho, não merecia o fogo. Pequenos lampejos de compaixão que se infiltravam como rachaduras na armadura de seu ofício. O carrasco, que havia aprendido a apagar suas emoções, começava, sem querer, a sentir. Foi então que seu corpo começou a cobrar-lhe a conta. As mãos que jamais tremeram começaram a doer. As costas, acostumadas ao peso do aço, curvavam-se lentamente. Mas sua mente continuava aguçada, precisa, invencível. Compreendeu que devia se preparar para o final, não de sua vida, mas de seu papel. Assim como havia aprendido a matar com método, aprenderia a se retirar com dignidade. A ocasião chegou em 1618, com a que seria sua última execução, um assassino chamado Georg Karl. Schmidt anotou o fato sem emoção. Decapitação com a espada, morte instantânea. Nenhuma palavra de encerramento, nenhum lamento. Apenas uma última linha num caderno que havia começado 45 anos atrás. Na manhã seguinte, deixou a espada sobre a mesa e não voltou a tocá-la. O carrasco mais temido do Sacro Império Romano havia decidido não matar nunca mais. Mas o destino, ironicamente, ofereceu-lhe uma segunda vida. Durante anos, havia adquirido um conhecimento anatômico incomparável. Sabia como se quebram os ossos, como flui o sangue, onde se ocultam os órgãos vitais. Esse saber, que havia usado para destruir, começou a servir-lhe para curar. Os vizinhos, a princípio em segredo, acudiam à sua casa em busca de ajuda. Pediam-lhe que endireitasse ossos quebrados, que curasse feridas que os médicos não podiam tratar. E Schmidt, com as mesmas mãos que haviam empunhado a espada, colocava bandagens, aplicava ungüentos, suturava com precisão. Pouco a pouco, o medo se transformou em respeito. As pessoas começaram a chamá-lo de Mestre Franz, o curandeiro. Curava com a serenidade de quem havia visto demasiada morte para temê-la. Sua fama se estendeu até os palácios e os nobres o buscavam para tratar doenças que a medicina universitária não compreendia. Em 1624, o imperador Fernando II assinou um decreto insólito. Declarava Franz Schmidt homem honorável, restaurando os direitos que sua família havia perdido gerações atrás. O carrasco maldito se convertia em cidadão respeitável. Seus últimos anos transcorreram entre ervas medicinais e pacientes agradecidos. Já não empunhava o aço, mas a compaixão. Morreu aos 80 anos, rodeado por aqueles que o amavam, e foi enterrado não no canto destinado aos párias, mas entre os cidadãos comuns. Em sua tumba, hoje desaparecida, lia-se uma frase simples: serviu a justiça e a misericórdia com igual dedicação. A vida de Franz Schmidt demonstra que mesmo no coração mais endurecido,
pode bater uma faísca de redenção. Que quem conhece o peso da morte é talvez quem melhor compreende o valor da vida. Quando Franz Schmidt fechou seus olhos pela última vez, Nuremberg já havia mudado. Os cadafalsos eram desmontados, as fogueiras se apagavam, e os cidadãos começavam a se perguntar se a justiça devia continuar tendo forma de sangue. Mas sua sombra permanecia ali, gravada nos muros e nas crônicas, como um eco incômodo de tudo aquilo que a Europa havia necessitado para se sentir civilizada. Durante séculos, seu diário dormiu em silêncio. Quando foi descoberto, os historiadores esperavam encontrar o relato de um monstro. Em seu lugar, encontraram a história de um homem que havia convertido a morte em dever, e o dever em ciência. Suas páginas não são um grito, mas um espelho. Refletem uma época em que a ordem se sustentava na violência e a fé justificava a dor. Lê-lo é confrontar-se com o paradoxo da humanidade, a capacidade de justificar o insuportável quando a lei o dita. Schmidt não escreveu sobre sua culpa, nem sobre o perdão. Apenas deixou registro, mas em cada anotação, em cada linha sem emoção, adivinha-se uma pergunta silenciosa. Que preço pagou sua alma para manter a paz de outros? Ninguém o saberá. Talvez sua redenção não veio dos anos de cura, nem do decreto imperial, mas do simples fato de ter compreendido o que fazia. Porque o conhecimento, mesmo o mais obscuro, pode ser uma forma de arrependimento. Hoje, seu nome provoca desconforto e fascínio em igual medida. Foi um assassino ou um servidor da ordem? Um carrasco sem alma ou um homem aprisionado por seu tempo? As respostas importam menos que a reflexão que ele deixa para trás. Franz Schmidt não foi um herói nem um vilão. Foi o espelho de uma sociedade que precisava matar para sobreviver e que, ao fazê-lo, se matava um pouco a si mesma. Sua história nos obriga a olhar o passado sem filtros, a recordar que a justiça, quando se converte em espetáculo, deixa de ser justiça. E nos convida, talvez, a olhar o presente com a mesma pergunta que ele nunca se atreveu a escrever. Quanta violência consideramos ainda necessária para nos sentirmos em paz? Se esta história te fez pensar, compartilhe sua opinião. Você acredita que a crueldade pode ser justa? Pode um homem redimir-se depois de ter sido instrumento do horror? Deixe nos comentários e junte-se ao debate. Porque falar da violência é o primeiro passo para que não volte a se repetir.